Queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do maravilhoso Espírito Santo esteja com cada um de vocês, esteja com a sua família. Que Deus seja uma bênção na sua casa hoje e que Ele derrame bênção sobre você e a sua casa também. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, meu Pai, por estar neste lugar tão aprazível, tão calmo, para que a gente possa abrir o coração agora e ouvir a Tua voz através do estudo da Tua Palavra. E que nós possamos, Senhor, também abrir o coração ao entendimento da mesma. E que a Tua Palavra seja viva em nosso coração, nos levando a mudanças reais, para que verdadeiramente sejamos filhos de Deus e herdeiros do Reino Celestial. Que o Espírito Santo hoje transforme a nossa vida para sermos semelhantes a Jesus Cristo e que possamos ter um caráter aperfeiçoado, como Paulo disse, que nós temos a mente de Cristo. Que hoje o Senhor nos dê a mente de Cristo para entender a Tua Palavra, para compreender os Teus ensinos e praticá-los. Perdoa os nossos pecados, visite a nossa família, visite os nossos amigos, visite aqueles que estão doentes. E segundo o Teu querer e o Teu plano para a vida deles, faz um milagre hoje na vida deles e da sua família. Nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. O Eliú, falando para Jó, ele disse qual era a concepção dele a respeito da criação. E quem era o Criador para ele, né? Aí, no capítulo 33... Eliú começa dizendo para Jó assim: Jó, portanto, ouça o que eu vou, as minhas razões, ouça as minhas explicações e preste atenção a todas as minhas palavras. Eu vou voltar isso aqui na aplicação da nossa mensagem de hoje. Ele diz assim: eis que abrirei a minha boca e a minha língua vai falar e em meu paladar. Minhas razões, minha declaração de sinceridade provém do meu coração. E os meus lábios sabem que vão falar com clareza, com entendimento. Primeiro ele diz: o Espírito Santo me fez. Eu estou usando a expressão Espírito Santo. A expressão você vai encontrar na Bíblia: o Espírito do Senhor me fez, o Espírito de Deus me fez. Essa versão aqui usa a expressão o Espírito de Deus, com letra maiúscula, Espírito com letra maiúscula. Tem versão que você vai encontrar com letra minúscula, tá? Mas lembrando que o Velho Testamento, o hebraico, não tem vogal e é escrito todo em caixa alta, tá bom? Espírito Santo, né? O Espírito Santo me fez. E o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Opa! Eliú, amigo de Jó. Aqui no livro de Jó nós encontramos uma verdade sobre o Espírito Santo. Nós vimos nas duas mensagens anteriores o Espírito Santo como o autor da Bíblia. Ele não foi o escritor, ele foi o autor da Bíblia. O escritor foram homens, homens santos de Deus. Falaram e escreveram movidos pelo Espírito Santo. Toda a escritura é inspirada por Deus, Paulo diz. Então, o Espírito Santo como escritor da Bíblia. Nós vimos isso aí, tá certo? Nós vimos ainda que o Espírito Santo, Ele é Senhor, e Ele quer se relacionar conosco nesse aspecto, como Senhor. Ele é Senhor da nossa vida. Nós precisamos respeitá-lo como Senhor, nos relacionar com Ele como Deus, acima de nós, não colocar o Espírito Santo no mesmo nível da humanidade. Nós vimos que o Espírito Santo agora, Ele é o Criador, e lá em Pedro nós vimos que Ele é uma pessoa. Uma pessoa maravilhosa, enviada do céu para ficar conosco, para se relacionar conosco e nos ensinar o caminho que devemos seguir. E agora Eliú
aqui no livro de Jó, capítulo 33, versículo 3, versículo 4, ele diz no versículo 4, o Espírito Santo me fez. Então ele é o Criador. E se a gente vai para Gênesis, vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 26, veja, Gênesis 1, 26, nós podemos inferir do texto, né, de Gênesis 1, 26, que houve uma criação aqui perfeita do ser humano e 3 pessoas estavam ali para criar o ser humano. Uma das lives aí eu falei sobre isso, né? Assista a live sábado, Um Dia de Milagres 2. Aí você vai ver lá eu explicando, né, que Deus sentou no pó, fez lama, fez barro e aí formou o ser humano. E aqui no versículo 26, na criação Deus falou, a luz apareceu. Deus falou, o sol, a lua e as estrelas apareceram no 4º dia. Deus falou, as plantas apareceram. A água se separou da terra, formando a parte seca e a parte do mar. Deus falou e as plantas produziram frutos. Deus falou e os peixes passaram a nadar na água e os animais andarem na terra. Mas na hora de criar o ser humano, Deus não falou. Aí diz o texto, verso 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Assim criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Você sabe que a Bíblia, ela não começa no livro de Gênesis. O primeiro livro da Bíblia não foi Gênesis. O primeiro livro da Bíblia foi Jó. Jó é o primeiro livro escrito da Bíblia. Como eu disse, Moisés, na mensagem Deus precisa de você, se você não assistiu ainda, assista. Moisés, quando estava em Midian, 40 anos ali, vivendo o arrependimento dele de ter matado o egípcio, de tentar libertar os povos de Israel pela sua própria força, pela sua capacidade militar. Então Moisés escreveu o livro de Jó e o livro de Gênesis, lá em Midian, né, na casa de Jetro, seu sogro. O que acontece? Moisés apresenta aqui, Moisés foi inspirado por Deus, né, ou inspirado pelo Espírito Santo. A mesma coisa. Então, no livro de Jó, Eliú disse, o Espírito Santo me fez. Ou, se você quiser ler no contexto lá que está escrito, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus me fez. E aqui está escrito, olha, diz o texto, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele o domínio sobre tudo que há na terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou. Então, quem é o Espírito Santo para você? É Deus. Nessas 3 lives, eu não tenho dúvida na palavra de Deus que a terceira pessoa da Trindade, nós vamos estudar um pouco a Trindade nesse final de semana, não é? Ou no início da próxima semana, a live 16 e 17, nós vamos falar muito da Trindade, né? Mas prestem atenção. Nós temos aqui Pedro dizendo, todos os escritores da Bíblia falaram e escreveram movidos, inspirados pelo Espírito Santo. Paulo diz, toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Apresentou o Espírito Santo como o autor da Bíblia, escritor da palavra.
No escritor não, o escritor foram os homens. Homens escreveram, movidos, dirigidos, orientados, inspirados pelo Espírito Santo. Então, ele é o autor da palavra. Pedro disse que Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. E ele chama o Espírito Santo de Senhor. Paulo chama o Espírito Santo de Senhor. Jeová, que a tradução para a nossa língua foi Senhor, então o Espírito Santo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Deus é Senhor. Então o Espírito Santo também é Jeová. Mas Pedro disse que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ninguém mente a objetos, nós mentimos a outra pessoa. Então, nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo como pessoa, como Senhor da nossa vida, como Deus. E agora, o Espírito Santo é apresentado como Criador. Meus amados, o Espírito Santo é o Criador. Eu e você precisamos cada dia perceber justamente isso. Quem é o Espírito Santo? Então nós vamos aqui. O Espírito Santo é o autor da palavra. O Espírito Santo é Senhor. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa. Jesus Cristo veio em pessoa, em carne, mas a pessoa do Espírito Santo não precisa se manifestar em carne para que eu creia nele. Ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade, da divindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, três pessoas coeternas trabalhando juntas para governar o universo, para dirigir a terra e para governar seu coração. Os três trabalhando juntos, tá certo? O Espírito Santo, aqui em Jó e em Gênesis, é apresentado como o Criador. Mas, Renivaldo, a Bíblia não diz em João 1 que Jesus Cristo é o Criador? Diz. Vamos para João. Evangelho de João, capítulo 1, está escrito, olha. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto com Deus, junto a Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E nada do que foi feito, sem ele, nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, Deus Pai, Criador, Deus Filho, Criador, e Deus Espírito Santo, Criador. Lembra da explicação que eu dei, que Deus é função? Que Deus, a palavra Deus é função? Então, o Espírito Santo, aqui, ele aparece como o arquiteto da criação. O Espírito Santo é o arquiteto da criação. Deus planejou criar esse mundo perfeito. E para ele ser perfeito, o Espírito Santo como arquiteto, o design da criação, o designer do projeto de Deus, ele vai embelezar aqui. Onde nós vamos colocar os rios? Né? Lá no Éden tinha 4 rios. Gion, Pison, Avilá, Tigre. Então Deus tinha... onde vai ficar o rio? Onde vai ficar cada árvore? Onde vai ficar o jardim? Mas o ápice da criação era o ser humano. Como é que nós vamos criar o ser humano? O detalhe da criação. Por isso que o livro de Jó apresenta o Espírito Santo como Criador, porque ele é o design. Os teus olhos. Você tem os olhos de Deus. O Espírito Santo colocou os olhos no lugar certo. O Espírito Santo colocou o coração no lugar certo. Teus braços, teus dedos, tuas unhas, tuas orelhas, teu cabelo. O Espírito Santo é o design desse projeto de criação. E Jesus Cristo? Jesus Cristo é aquele que vai lá na lama, pega o barro e faz a lama para criar você. Estão os três juntos, sentados lá no barreiro. Estava junto, Deus Pai, sentado lá, observando que todo o seu projeto agora se concretiza.
O Espírito Santo trabalhando os detalhes dessa criação, o design da criação. Quando você compra um projeto da sua casa, do seu imóvel, do seu prédio, né? Então o projeto passa pelo engenheiro, né? Que ele vai planejar todo o material, toda a estrutura que vai ser a parte técnica. O engenheiro ele prepara toda a parte técnica, o que material que você vai ser usado. Agora, o arquiteto é aquele que vai dizer como você vai usar cada objeto, qual é o lugar que vai ficar. Ele vai interpretar a planta do projeto. O Espírito Santo é o design dessa criação. E aí nós temos aqui, ó, a Trindade trabalhando juntos. Eu apresentei a você Deus como Criador, Jesus Cristo como Criador e o Espírito Santo como Criador. O livro de Jó foi claro. Vamos voltar lá para Jó, capítulo 33, para a gente continuar a nossa interpretação. Mas eu quero, antes de voltar para Jó, para a gente coisar, a gente vai ler Salmos 139. E aí eu vou mostrar para você como o Espírito Santo realmente forma a gente, né? Salmo 139. Irmãos, eu acho lindo esse texto. Depois você pode parar, fazer um pôr do sol, analisando esse texto com carinho. Você vai perceber como o Espírito Santo realmente trabalha de forma poderosa e maravilhosa na nossa vida. Salmo 139. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Então, Salmo 139, de versículo 7 em diante. Para onde eu fugirei do Espírito Santo? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, tu estás aí. Se eu descer à sepultura e deitar-me ali no mais profundo abismo, até ali tu estás também. Tu tomas as asas da alva e emigras até os confins do mar. Até ali a tua mão me alcançará e a tua destra me sustentará. Versículo 13. Porque tu me formaste no interior e tu me teceste no ventre da minha mãe. Dou graças a ti, porque de modo maravilhoso e formidável fui formado. As tuas maravilhosas mãos me fizeram. No encoberto eu fui formado, no oculto fui entretecido. Os teus olhos me viram ainda um embrião informe. E todos os meus dias no teu livro foram escritos quando ainda eles, nenhum ainda existia. Veja como o Espírito Santo é apresentado aqui. Ele é apresentado como Criador. O Espírito Santo, vou ler de novo o texto, porque é maravilhoso demais esse texto. Veja. Versículo 7. Para onde eu irei do teu Espírito? Para onde fugirei do teu Espírito? Se eu subo ao céu, tu estás aí. Se desço à sepultura e faço minha cama no mais profundo abismo, até ali tu estás. Se tomo as asas da alva e me transporto para o fim dos mares, até ali a tua mão me alcançará e a tua destra me sustentará. Se eu disser, pelo menos as trevas me encobrirão, o dia e a noite para ti são a mesma coisa. Não tenho como me esconder de ti. Versículo 13. Porque o Senhor me formou no interior, e tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te dou graças, porque de modo formidável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Não foram encobertos de ti os meus ossos.
Ainda quando eu no oculto fui formado e entretecido no mais profundo da terra, os teus olhos me viram, ainda um embrião informe. E no teu livro todos os meus dias foram escritos, quando ainda nenhum deles existia. E aí, versículo 17, Davi está falando do Espírito Santo. Versículo 7 ele diz, para onde eu fugirei do Espírito Santo? E versículo 17 ele diz, quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Meus amados, eu não tenho dúvida do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida de que ele é Deus. E a Bíblia deixa muito claro isso para mim. Então, na minha interpretação e na minha compreensão da palavra, o Espírito Santo não precisa provar para mim que ele é Deus, porque ele age como Deus. Ele é o Senhor da história, ele é o autor da Bíblia, ele é uma pessoa que quer se relacionar comigo, e logo essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, é Deus, portanto ele precisa ser Senhor da minha vida. E aqui, no livro de Jó e no livro de Salmo, ele é apresentado como o Criador. O Criador do ser humano, inclusive. Mas eu mostrei para vocês e para todos nós que Jesus Cristo também é o Criador. Que Deus é o Criador. Então, o Espírito Santo é Deus. E ele faz parte da Trindade. A Trindade está na Bíblia aqui agindo juntos. A palavra Deus, função, o Espírito Santo como Criador, o design da criação de Deus. Vamos para Gênesis 1, versículo 2. Eu vou explicar esse texto depois, numa outra live, mas vamos aqui. Veja, versículo 2 aqui. A terra era sem forma e vazia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No versículo 2. A terra era sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a superfície do abismo. E o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo como Criador. Esses três textos, eu li Gênesis 1, 26, li Jó, li Salmo e li João. Todos esses textos apresentam o Espírito Santo como Deus Criador. E no livro de Gênesis, o livro de Jó e o livro de Salmo apresentam o Espírito Santo como aquele que cria o ser humano. Ou seja, é aquele que desenha cada órgão do ser humano para que está sendo criado na criação. Perceberam? Então o Espírito Santo é Deus. E eu não tenho dúvida disso. Eu encerro essa questão. Agora, como eu disse no início dessa semana, da segunda semana da nossa jornada, o que o Espírito Santo é para mim? Quem ele é Deus. Pronto, ponto final. A Bíblia o apresenta como Deus e eu creio nisso. Então eu não vou pegar a interpretação de João da Silva, de Pedro Herculano, de Beltrano, de Ambrósio. Não. O que Ambrósio diz sobre o Espírito Santo, o que Pedro diz sobre o Espírito Santo, o que Herculano diz sobre o Espírito Santo, o que João da Silva diz sobre o Espírito Santo, não me interessa. O que me interessa é o que a palavra diz sobre o Espírito Santo. E na palavra eu consigo inferir, eu consigo compreender quem é o Espírito Santo. Porque na palavra ele é Deus agindo em mim. Ele é Deus agindo através de mim. Ele é Deus falando comigo. Amém? Agora, o que eu posso tirar de lição nesse texto do livro de Jó, do livro de Salmo, do livro de Gênesis? O que eu tenho de lição para a minha vida, do meu relacionamento com Deus? Primeiro, no livro de Jó, 33, versículo 1. Jó 33, versículo 1. Está escrito. Parece até que João copiou Eliú quando ele falou lá em Apocalipse capítulo 1, né, capítulo 2 e capítulo 3, onde ele diz que
nós precisamos prestar atenção e dar ouvidos ao Espírito Santo. Ele diz assim, ó, escuta todas as minhas palavras. Preste atenção nas minhas explicações. Primeiro, explicar ou justificar a existência do Espírito Santo é uma questão de fé. Eu volto a falar o que eu já falei em lives anteriores. Nós cremos em Deus Pai pela fé, nós cremos em Jesus Cristo pela fé, porque Jesus Cristo não está mais aqui, mas nós cremos pela fé que Ele veio como pessoa e morreu pelos meus pecados, e a história conta que veio um homem aqui nessa terra e morreu dizendo que era o Salvador. Tá certo? Os próprios gregos que questionaram através da filosofia essa questão de um ser humano morrer por todos, eles admitem que o homem morreu dizendo que ele era Deus e que ele estava morrendo pelos pecados do ser humano. Pode ler sobre a teologia da filosofia grega e filosofia romana que você vai perceber. Então, se havia essa discussão de um homem ser capaz de morrer pelos pecados, existia. Como ainda existe hoje. Hoje é pela fé. Como é que pode um homem ter vindo morrer pelo pecado de Renivaldo? E ele garantiu o perdão de todos os pecados de Renivaldo? Pelo sangue derramado dele há quantos mil anos? Diz o texto que Jesus Cristo morreu antes da fundação do mundo. Ou seja, o projeto de me salvar foi escrito, foi totalmente planejado e elaborado antes de Deus criar o ser humano, que Deus sabia que ia pecar. Então, no céu, no conselho da Trindade, da divindade, Deus estabeleceu que se o homem desobedecesse a ordem de Deus de comer do fruto, de não comer do fruto, Jesus Cristo seria a propiciação, o sacrifício perfeito para perdoar os pecados do ser humano. E justificação da lei, né? Então, aqui diz, olha, ouça agora as minhas explicações. Então, Deus não precisa ficar explicando para a gente que Ele é Deus, de onde Ele veio, quantos anos Ele tem, como foi que Ele nasceu, né? Quem foi o Pai de Deus, quem foi o Pai... quem foi a mãe de Jesus Cristo lá no céu. Então, isso não é relevante para a minha vida espiritual. Agora, uma coisa que o livro de Jó deixa claro aqui, é que nós precisamos entender as ações de Deus. Se você estudar o livro de Jó, que são 42 capítulos, você vai perceber justamente a nota tônica é essa. É explicar as razões, as ações de Deus na vida do ser humano. O livro de Jó é um livro que mostra pra gente um Deus que quer se relacionar conosco. Mas nós não entendemos a Deus. Nós não compreendemos todas as ações de Deus. Por isso, muitas vezes, nós nos relacionamos com Ele de forma incorreta. Vivemos a mentira, né? Porque nós criamos um Deus que seja muito parecido com a nossa filosofia, que caiba dentro dos nossos conceitos de Deus. Eu quero um Espírito Santo que caiba dentro da minha caixinha de fósforo, onde eu possa manipular, onde eu possa acender a hora que eu precisar. Você já teve uma caixinha de fósforo na sua casa? Eu tenho, sempre eu tenho lá. E de vez em quando eu não quero usar o acendedor automático lá, então eu pego o fósforo, né, e tem uma boca do fogão lá também que está com frescura, tem hora que quer acender, tem hora que não acende. Então eu pego o fósforo lá, risco aquele palito e uso o palito de fósforo para a minha conveniência. É assim que muita gente tem se relacionado com Deus. Não duvida que Deus existe, não duvida que o Espírito Santo existe, não duvida que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Mas, observe a pregação moderna, nessa pregação moderna que nós temos aí hoje, onde diz assim, Jesus Cristo é um caixa eletrônico. Eles não dizem isso, né? Mas ele diz assim, você está sofrendo? Você está desempregado?
o seu casamento está acabando, você está com isso, você está com aquilo, então vem aqui na igreja. Nós vamos fazer uma corrente aqui de 7 semanas de oração, né? Na corrente do poder, e nessa corrente do poder você vai trazer uma roupa, você vai trazer uma sandália, você vai trazer um documento, e você vai colocar aqui, e nós vamos orar, e Deus vai resolver todos os problemas da sua vida. Aí você faz isso, você acredita naquela propaganda, né? Então você leva o seu documento, você coloca um copo em cima da televisão, né? E aí você participa daquelas 7 semanas daquela corrente de oração. Sabe o que acontece? Depois que passou aquilo ali e você não recebeu a bênção prometida por aquele pregador, ou até que você tenha recebido, o que acontece depois? Você não precisa mais daquele Jesus Cristo que resolveu o seu problema, que você estava encrencado ali. Então você continua vivendo a sua vida. Outro dia que você tiver com uma dorzinha no pé, com uma dorzinha no pescoço, uma dorzinha na unha, então você volta lá e faz outra corrente de oração, né? O seu casamento não vai mal, houve um probleminha lá e o seu casamento voltou para o lixo, voltou para a corda bamba, então você volta lá e faz a quermesse, você faz aquela penitênciazinha de novo, para Deus resolver o seu problema. Então isso é um banco, né? Onde você está sem dinheiro, você vai lá e faz um saque. É assim que muita gente está vivendo a religião de mentira. Não é religião da palavra. E Eliú começa dizendo, ouça as minhas explicações. Não como eu disse na live 11, né, no 11º dia da nossa jornada, Deus não quer que você tenha uma fé cega, não. Deus quer que você compreenda quem Ele é. Agora, uma vez que você compreendeu que Deus é Deus, agora você tem que começar a prestar atenção no que Ele vai fazer com você. E é nesse aspecto aqui, é nesse momento que a gente tem que ver o que Deus pode fazer por nós. É certo? E aí ele diz, completa assim, escute todas as minhas palavras. Quando a Bíblia diz, escute todas as minhas palavras, eu vou lá para Apocalipse. Apocalipse 3. Nós vamos fazer uma leitura aqui, para a gente concluir essa mensagem, para a gente tirar umas lições aqui para a gente. Afinal de contas, saber que o Espírito Santo é Deus, maravilha. Aleluia, glória a Deus por isso. Agora, o que o Espírito Santo é para mim? Será que eu o conheço? Será que ele pode realmente fazer a diferença na minha vida? Essa é a questão. Então aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, eu vou ler só um versículo aqui do capítulo 3. Existe vários textos dizendo a mesma coisa, né? 2:11, por exemplo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando às igrejas. Aquele que vencer. Tá? Aí no capítulo 3, versículo 6, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando. Uma vez que você acredita no Espírito Santo, meu irmão, o que Deus está dizendo agora é: aprenda a viver pelo Espírito. Aprenda a viver no Espírito Santo. E aí você entende aquela pergunta que eu fiz na live 11 no final da minha mensagem. Você tem o Espírito Santo? Não é que Deus está dizendo que você vai se perder porque hoje você reconhece que não tem o Espírito Santo. O que Deus está dizendo é: pare de especular, pare de achar desculpas para os seus erros, pare. Agora comece a escutar o que o Espírito Santo fala. E mais uma vez, e outra vez, e sem cessar, eu digo: o Espírito Santo fala pela palavra. O Espírito Santo não vai manifestar a vontade de Deus na sua vida além do que está escrito na palavra. Porque foi essa a função que Jesus Cristo disse do Espírito Santo.
ele disse que o Espírito Santo ia guiar você a toda a verdade. E João 17, 17, o que está escrito? João 17, 17. João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então o que é que o Espírito Santo vai fazer na minha vida? Ele vai me dirigir, vai me conduzir a toda a verdade. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Nós vamos trabalhar um pouco mais sobre isso, mas observe, João 16, versículo 3. Quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará a toda a verdade. E toda a verdade é o quê? A Bíblia. Toda a palavra de Deus, toda a palavra é inspirada por Deus, útil para ensinar, para corrigir, para repreender, para educar. E João no Apocalipse disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Meu irmão, o teu comportamento, as tuas palavras, tuas atitudes, tuas escolhas, você precisa ouvir o que o Espírito Santo quer de você. Relacionamento, religião. O pessoal, não vamos discutir religião não. O Espírito Santo diz, é para discutir sim. Deus não quer que você siga uma religião cega, sem você ter certeza do que você acredita. Você acredita no Espírito Santo? Então você precisa defender, você precisa mostrar com a sua vida, não com suas palavras, nem com seus argumentos, nada disso, isso não precisa, Deus não precisa disso. Deus não precisa desse tipo de advogado. Deus precisa de homens e mulheres convertidos. E é isso que o texto está dizendo. O Espírito Santo fez você. O Espírito Santo criou você. O Espírito Santo é uma pessoa que quer se relacionar com você. O Espírito Santo é Deus. Ele é Senhor. Ele é o autor da Bíblia. E Ele é aquele que quer que você ouça o que Ele diz. O que o Espírito Santo diz acerca da alimentação? O que o Espírito Santo diz a respeito do sábado? O que o Espírito Santo diz a respeito da lei? O que o Espírito Santo diz a respeito da minha vida pessoal, dos meus relacionamentos? O que o Espírito Santo diz? 6.632 mandamentos. Não é ordem para você obedecer cegamente. É conselho para você ter uma vida feliz. Tudo que Deus escreveu aqui, diz Paulo em Romanos 15, versículo 4. Vamos ler. Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Está escrito. Observe. Diz assim, ó. Porque as coisas que foram escritas no passado, no presente, né? Ele diz assim: tudo foi escrito a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Aleluia. Nós tenhamos paciência, nós sejamos consolados e nós tenhamos um sentimento que teve o Senhor Jesus Cristo. Você quer ter a vida de Jesus Cristo refletida em você? Você quer ter paciência nas suas tribulações, nos seus problemas pessoais? Você quer ter esperança de dias melhores? Você quer ter conhecimento, conforto? A Bíblia foi escrita para ensinar você. O Espírito Santo inspirou todos os profetas. Homens como Davi, cheio de falhas, vingativo, até no momento da sua morte, estava lá no leito morrendo. Ele diz, olha, esses 3 aqui você tem que dar um jeito neles. Pelo menos 2, né? Ele diz assim, Joabe, comandante do meu exército, você não pode permitir que ele morra em paz. Você tem que criar uma situação para que ele seja morto à espada, porque ele matou 2 homens inocentes melhores do que ele.
Meus irmãos, Davi era vingativo. Simei xingou Davi, chamou Davi de diabo, de demônio, de abominável, né? Apedrejou Davi. Davi perdoou. Não, ele se humilhou, ele foi lá diante do rei, se humilhou e pediu perdão. E o rei disse, não, você está perdoado, está tudo bem com você. Mas quando Salomão assumiu o reino, ele disse, olha, eu prometi para ele que eu não ia fazer nada com ele. Eu perdoei o que ele fez comigo. Mas eu não quero que ele morra em paz. Eu quero que ele morra eu quero que ele seja castigado pelo que ele fez. Esse é Davi. Mas ele escreveu o Salmo 139, onde ele diz que Deus o Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa, é um Deus maravilhoso que formou ele, que teceu cada osso do seu corpo. E a Bíblia diz que de Davi, esse pecador vingativo, homem segundo o coração de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Davi, homem segundo o coração de Deus. Ouça, meu irmão, o que a Bíblia está dizendo para você? Você é um pecador, você e eu falha. Nós falhamos, nós erramos, nós caímos, nós fracassamos, nós prometemos e não cumprimos. Nós mentimos a Deus diariamente. Mas Deus precisava punir Ananias e Safira, eu já expliquei por quê. A igreja estava nascendo, naquele momento, se Deus não punisse aquele erro, realmente toda a verdade ficaria comprometida. Mas Deus hoje é paciente conosco. Toda a Bíblia foi escrita para nos ensinar a ter paciência, esperar o tempo de Deus. Lembra a mensagem 10 lá de Pedro? Que Jesus Cristo, ele existisse, ele já teria voltado. Se Deus existisse, já teria voltado. Porque as promessas de Deus nunca se cumprem. Você é preocupado com o tempo de Deus quando você não tem nem tempo para Ele. Ou você não separa tempo para Ele. Perceberam? Então, ouça o que o Espírito Santo diz. A Bíblia tem que ser útil para mim. A Bíblia tem que ser um livro vivo para mim. Ela tem que falar comigo. Ela tem que pautar minhas escolhas. Ela tem que pautar meus caminhos. Ela tem que pautar meus relacionamentos. Ela tem que pautar minhas palavras, meu comportamento, minhas atitudes. Por quê? Porque isso vai gerar em mim um caráter perfeito, o caráter de Jesus Cristo. Vai gerar em mim os sentimentos que houve em Jesus Cristo. Veja o que o texto diz. Para que a gente... Aqui diz assim, e o Deus de paciência e consolação vos concedam o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que unânimes em uma voz glorifiqueis a Deus, o vosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é o que me leva a glorificar a Deus na minha vida, e isso é através da palavra. Eu vou glorificar a Deus quando eu vivo a palavra. Eu vivo no Espírito, eu mostro que tenho o Espírito Santo quando eu obedeço a palavra. Você tem o Espírito Santo? Então mostre isso pelas suas obras, diz Tiago. Você tem fé? Mostre isso pelas suas obras. Você tem certeza da sua salvação? Mostre isso pelas suas obras. E aí eu volto a dizer que a obediência é fruto da salvação. Você não obedece para se salvar. Mas o Espírito Santo gera em você esse sentimento de obediência porque Deus já comprou você, Deus já redimiu você no Calvário. Você é salvo. Agora, não viva ouvindo o que a música popular está dizendo. Não viva ouvindo o que os falsos pregadores estão dizendo. E aí, se você ouve essas coisas, você coloca sal nos cantos da casa, você coloca copo em cima da televisão. Você não lê a Bíblia, né? Hoje, infelizmente, os pregadores modernos nos ensinam a não ler a Bíblia. Eles querem ler a Bíblia para a gente. Eles querem interpretar e compreender a Bíblia por nós.
E onde fica o seu relacionamento com Deus? Onde fica a sua comunhão com Deus? Você mesmo sentar e ler o texto e pedir a Deus compreensão do texto, pedir a Deus para falar com você através do texto, pedir para Deus fazer um milagre na sua vida através do texto. Assim como Deus converteu o coração de Davi, assim como Deus converteu o coração de Pedro, mentiroso, né, que negou a Jesus Cristo. Ou você acha que Pedro não mentiu ali? A serva disse, você é discípulo de Jesus Cristo? Ele disse, não sou. A serva disse de novo, você estava com Jesus Cristo? Ele disse, não estava. 3 anos e meio de Pedro era discípulo de Jesus Cristo, pregou, expulsou demônio, e agora está dizendo para uma simples escrava ali, dizendo que não conhecia Jesus Cristo. Essa é a nossa religião, nós mentimos. Quando as pessoas perguntam para a gente se a gente é crente, eu vou naquela igreja, eu vou numa igreja aí. Temos medo de dizer que somos de Deus e que estamos indo para o céu. Temos medo de dizer que somos salvos em Cristo e que Ele perdoou todos os meus pecados, que Ele mudou a minha vida do passado e que no presente eu sou um filho de Deus. Você tem dúvida, você tem medo de dizer para as pessoas que você é filho de Deus? Quando Jesus Cristo diz, todo aquele que nele crê é filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Romanos capítulo 8, verso 14 diz, todos os que são dirigidos, orientados, guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Mas você tem vergonha de dizer para as pessoas que você é filho de Deus? Você tem vergonha de levar a sua Bíblia para a igreja? Você esconde a sua fé? Isso é uma mentira que nós vivemos. Agora dizemos que somos crentes, que Deus é o Deus dos milagres. Nós pregamos para as pessoas que elas têm que vir para Deus porque Deus vai fazer um milagre na vida delas, quando Deus não tem feito um milagre nem na sua vida. Sua vida é um milagre? Você é um milagre nas mãos de Deus? Em termos de mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de hábitos, mudança de comportamento? Você é um milagre? Olha o que você era no passado e o que você é hoje. Mudou muita coisa ou não mudou nada? Eu nasci assim, vou morrer assim. E assim muita gente está na igreja ali servindo a Deus, como aqueles 12 jovens lá de Éfeso, sem conhecer o Espírito Santo, sem ter uma experiência real com Deus, sem ter a sua experiência com Deus. Deus quer que você tenha a sua própria experiência, e é assim que você vai ter fé, é assim que sua fé vai crescer, quando você desenvolve uma experiência real com Deus, sozinho, só você e Deus, sentado no quarto da sua casa, ou no mato, ou numa montanha, onde você quiser. Você precisa de uma experiência com Deus, você precisa parar para ouvir o Espírito Santo falar com você. Você precisa deixar o Espírito Santo falar com você. É assim que você vai ter a sua vida transformada. É quando você permitir abrir o coração para ouvir a Deus. Ouvir o Espírito Santo, Deus, falando com você. Agora, não busque essa revelação nos milagreiros. Não busque essa revelação nos prometedores de cura. Não busque essa revelação nesses escritores que não têm o Espírito Santo. Por isso que falam mal do Espírito Santo e negam o Espírito Santo e negam as verdades da Bíblia. É por isso que hoje homens e mulheres estão aí juntando, se unindo para destruir a palavra de Deus. E você? O que você está fazendo da palavra? Quando você nega uma verdade da Bíblia, você nega todas as verdades. Quando você obedece pela metade, como Ananias e Safira obedeceu pela metade, você não está obedecendo nada, você está mentindo. Percebe? Deus quer que você ouça o que Deus está falando com você. E agora Deus vai falar pela palavra. É aqui que você tem que ter uma experiência com Deus. Viva, eficiente e transformadora. É isso que eu estou buscando para mim. E é isso que eu estou desejando hoje que Deus realize na sua vida. Deixe Deus falar com você. Abra o coração para a palavra, para que Deus fale com você. Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor, para que a gente pare de brincar de ser cristão, pare de viver essa mentira de religião, para que de fato o Espírito Santo seja
eficiente e eficaz em nossa vida, para que Ele seja Deus em nós, agindo em nós e através de nós, para que nos purifique de todo mal e que a Tua palavra, Senhor, seja o remédio para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos dar paciência, para nos confortar nesses dias difíceis. Que a Tua palavra, Senhor, nos ajude a ter esperança de dias melhores. Abre o nosso coração, Senhor, e ajude-nos a ter uma experiência real contigo. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.